Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua companhia. Sempre é bom saber que você está aqui comigo. Hoje estarei falando no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, a respeito do profeta que obedeceu o Senhor e desceu na casa do oleiro. E eu peço que você fique aí, não saia, fica comigo até o final do vídeo. Eu volto já. Palavra das 15 já está no ar. Estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira falando do amor de Deus. Para você que ainda não tem esta informação. Esta live é uma live de duração de 15 minutos chamada Palavra das 15 e é apresentada todos os dias às 15 horas. E nós estamos aqui anunciando o Evangelho, anunciando a Palavra de Deus, lendo a Bíblia e falando dela com todos vocês. Portanto, é produtivo essa gravação, é produtivo esse vídeo, é produtivo essa live. E se você quiser compartilhar com ela, fazer parte desta evangelização, desse trabalho, só precisa que você compartilhe esta mensagem. Precisa que você se inscreve, se você me segue aí pelo YouTube e assiste pelo YouTube, então você se inscreve também no meu canal e deixa aí aquele like. Fazendo isso, você vai fazer que este evangelho vá mais longe. Esta mensagem, esta programação, ela também é produzida para a promoção de 10 países que nós sustentamos missionários. E você tem a liberdade de contribuir conforme desejo do teu coração. No final da mensagem, aparecerá no vídeo do teu tablet, do seu TV, do seu Facebook, do seu smartphone, aí o Pix da obra missionária. E você fique à vontade para contribuir. Fazendo isto, você está evangelizando também desta forma. Então, esta é uma comodidade para que você possa ir em nações, tipo o Paquistão, nós temos missionário fazendo a obra. Tudo quanto você contribuir será um dos países que estará sendo canalizado diretamente a sua oferta para o nosso missionário que está lá fazendo a obra do Senhor. Palavra das 15, Jeremias capítulo 18 diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Então a palavra não veio da parte do homem, não veio da parte do governo, não veio da parte do rei, não veio da parte de nenhum ser humano, não veio da parte de opinião própria, não. Ela veio da parte do Senhor. O Senhor, quando chama alguém, é porque ele quer ensinar, ele quer apresentar algo. Jeremias, com a sua obediência, atendeu a chamada do Senhor. O Senhor diz: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. O verso 3, então fui à casa do oleiro e eu vi trabalhando com uma roda de fazer vasos. Verso 4, mas o vaso de barro que ele estava formando quebrou ou estragou-se em suas mãos. Detalhe, o vaso estava na mão do oleiro e o vaso quebrou. E ele o refez, fez novamente, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Agora o vaso é feito na vontade de Deus. Então o Senhor dirigiu-se à palavra. A comunidade de Israel, será que eu não posso agir como vocês? Com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, a comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado ou arruinado, verso 8, e se esta nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu retirarei. O texto aqui fala arrependerei, quer dizer, eu tirarei aquele propósito que eu teria, então eu arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Verso 9, e
se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu, e se ele fizer verso de número 10. E se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Ou seja, eu mudarei, eu retirarei o bem que eu iria fazer a favor dele. Esses versos que li, são os versos que ensina. Observa que o profeta, ele desceu na casa do oleiro, ele desceu na casa do oleiro para observar o oleiro fazendo o vaso. O oleiro estava fazendo o vaso e o vaso na mão do oleiro quebrou. Então o vaso, o oleiro pegou a massa novamente e fez outro vaso, um novo vaso, agora conforme a sua vontade. Então, depois que Jeremias ele presencia aquela cena literal do vaso, do oleiro fazendo o vaso, o Senhor fala com ele. A nação de Israel é vaso, e eu sou o oleiro. A nação de Israel está em minhas mãos. Eu posso fazer-la o que eu bem querer fazer. Mas o Senhor termina o texto dizendo o seguinte: se a nação de Israel permanecer nos meus caminhos, se a nação de Israel não desviar, se a nação de Israel não provocar minha ira, eu farei o bem para com ela. Eu abençoarei a nação de Israel. Mas se eles não fizer, não abençoarei. E ele vai mais longe, dizendo: se eu prometer abençoar e eles desviarem, eu não abençoarei mais. Se eu prometer que não vou abençoar, porque eles estão no erro, e eles se converterem, eu volto e abençoo. Porque a minha bênção está condicionada à minha obediência. Se permanecer na obediência, terá a bênção. Se permanecer nos meus caminhos, serás abençoado. Se permanecer debaixo das minhas ordens, receberá a bênção do céu. Se permanecer nos meus caminhos, encontrará fonte de águas. Se permanecer no meu caminho, encontrará pastagens. Se permanecer no meu caminho, encontrará vida. Se permanecer no meu caminho, encontrará guarida. Se permanecer no meu caminho, encontrará refrigério. Se permanecer no meu caminho, encontrará restauração. Se permanecer no meu caminho, alcançará consolação. Se permanecer no meu caminho, acharás bênção, pastagem, visitas, comunhão, relacionamento, vida saudável. Precisa estar nos caminhos de Deus. Se sair dos caminhos de Deus, ainda que tudo isso há uma promessa, essas promessas elas não serão cumpridas. Detalhe, eu vou reiterar isso para você. As promessas que Deus o prometeu, elas estão condicionadas à obediência, à vida no altar, à vida em posição, à vida em dedicação, à vida no altar. Caso contrário, todas as promessas estão aniquiladas, estão retiradas. Aleluia. E se encontra no erro?
e se encontra num estado de calamidade, de pecado, e se encontra numa situação que não está agradando a Deus, e Deus havia prometido uma bênção, então a bênção será tirada. Mas e se esta pessoa se arrepender e se consertar dos seus maus caminhos, o Senhor diz: a bênção que eu havia tirado, eu a devolvo novamente, e permanece a promessa. Então não tem outra opção, não tem outro caminho. O caminho para viver uma vida saudável, o caminho para viver uma vida com Deus, o caminho para receber as bênçãos de Deus é permanecer nos teus caminhos, é permanecer na presença dele, é para permanecer na mão dele. E nós estamos na mão do Senhor. Deus é o nosso oleiro e nós somos o barro. E se este barro, se o oleiro querer quebrar este barro e fazer de novo, ele tem toda a liberdade. Logo, ele está apresentando aqui ao profeta Jeremias e à nação de Israel que o povo está na mão de Deus. O povo é barro, está nas mãos do oleiro, e o oleiro é que faz o barro, faz o vaso, segundo a sua vontade. Repetindo isto, o oleiro faz o vaso, segundo a sua vontade, dentro do teu querer, dentro do seu gosto. Vaso feito pelo oleiro, o vaso é bom. Vaso feito pelo oleiro é vaso agradável ao oleiro. Vaso feito pelo oleiro é vaso aprovado pelo oleiro e pela humanidade, pelo oleiro e pela igreja, pelo oleiro e pelos irmãos. O vaso que é feito pelo oleiro é um vaso que tem bênção, é um vaso que transborda alegria, é um vaso que transborda felicidade, é um vaso que transborda fidelidade, é um vaso que transborda aroma de Jeová, não um vaso que transmite tristeza, transmite angústia, transmite maldade, transmite falta de perdão. Este vaso não foi feito pela mão do oleiro. O vaso que foi feito pela mão do oleiro é vaso de propósito, vaso de alegria, vaso de contentamento, vaso de realizações. Se tu é um vaso feito nas mãos do oleiro, você é um vaso de grande aproveito nesta terra. Aleluia. Então o oleiro faz o vaso conforme a sua vontade. E o vaso que o oleiro faz conforme a vontade dele é o vaso de valor, é um vaso de honra, é um vaso de alegria para a casa de Deus. É um vaso de bom destaque para a casa de Deus. A Bíblia diz que Deus disse que nós temos um cheiro de Cristo. Isso é vaso feito dentro da vontade de Deus. Vaso feito na vontade de Deus. Será que ele diz assim, o verso de número 4, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o fez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Vaso de acordo com a vontade de Deus. Esta é a palavra das 15 para o teu coração. Que o Senhor te dê graça, força, provisão na sua vida, cura divina,
conserto dos problemas, soluções para os problemas, e seja o nome do Senhor glorificado todo dia na sua casa, no seu lar, no seu casamento e na sua vida. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te dou graça, meu Deus, porque tu é bom e eterna é a tua misericórdia. Senhor, cumpre a palavra ministrada na vida de todos, Senhor. Seja uma bênção, meu Pai, em nome de Jesus.